Estão vendo minha tela? Estamos sim. Então, a nossa aula hoje é sobre organização e higiene do sono, né? Esse é um tema que é muito recorrente na pediatria, é um tema típico da puericultura, né? A gente sabe que é um tema que vem frequentemente aí nas nossas consultas, e é importante que a gente saiba orientar de maneira científica e clara os pais a respeito disso, né? Tem algumas polêmicas aí em relação a algumas orientações de um passado muito próximo dentro da pediatria, que a gente vai comentar mais no final da aula também, tá bom? Então, para a gente poder falar, né, sobre a higiene e organização do sono, primeiro a gente tem que saber, né, definir o que é o sono, quais são as fases do sono, como é que ele vai acontecer durante a infância, é isso que a gente vai fazer no comecinho dessa aula, tá? Então, o sono é um estado fisiológico irreversível, no qual vai ocorrer a diminuição da responsividade e da interação com os estímulos externos, né? Apesar da gente ter, né, durante o sono, a redução da atividade motora e a redução do estado de consciência, hoje a gente sabe que o momento do sono é um momento de extrema atividade cerebral, no qual vai acontecer o processamento da memória do aprendizado, o crescimento e reparação dos tecidos do corpo e a consolidação do desenvolvimento infantil, tá? Quando a gente fala de sono, né, a gente pode, desde que a gente descobriu que o sono, então, não era um processo passivo e estável, a gente começou a classificar o sono em duas fases, né? No sono não REM, que é o sono quieto, que a gente chama, e no sono REM, que é o sono ativo. E aí surgiu essa teoria restaurativa do sono, né, que mostra para gente que durante o sono não REM é um momento no qual está acontecendo a restauração dos diversos órgãos do nosso corpo. Então, o sono não REM é um momento, né, no qual tem a secreção aumentada de hormônios anabolizantes, então, hormônio do crescimento, prolactina e testosterona. Então, esse sono, ele vem, né, para a gente poder restaurar os nossos tecidos, enquanto que durante o sono REM, a gente observa um aumento da síntese proteica cerebral, que é quando vai acontecer a consolidação da memória. Então, seria no momento no qual estaria acontecendo a restauração do tecido cerebral e a consolidação da memória de todo o aprendizado que aquela criança teve ali. E aí, por isso, né, é tão importante a gente saber identificar as alterações do sono nas crianças, porque a gente sabe que essas alterações vão oferecer risco, né, para o crescimento e para o desenvolvimento comportamental e cognitivo. Então, a criança, além dela ficar sonolenta durante o dia, e aí isso, né, diretamente vai gerar dificuldade de atenção, dificuldade de desempenho escolar, dificuldade de aprendizado, né? Isso também pode gerar ansiedade, depressão, hiperatividade e impulsividade, maior propensão a acidentes e um maior risco de sobrepeso e obesidade. Isso não só nas crianças, né, gente? Nos adultos também. Então, a gente sabe que o sono é um processo extremamente essencial para o nosso organismo, tá? E como que acontece, né, esse desenvolvimento dos padrões do sono na infância? Porque a gente sabe que quando o bebezinho nasce, o padrão do sono dele não é igual ao padrão do adulto, tá? Então, a gente vai falar em cada fase da infância como que esse sono vai evoluir, para a gente poder também aprender a identificar quando tiver alguma coisa de alterado, tá? Então, durante o desenvolvimento da criança, desde que ela nasce, os ciclos do sono, a gente chama de ciclo do sono, quando a gente tem a presença de uma fase do sono não REM e uma fase do sono REM. A gente pode ter vários ciclos do sono durante um período de sono ininterrupto, tá? Então, durante o desenvolvimento da criança, a gente tem uma tendência a ter ciclos de sono progressivamente mais longos, tá? Então, o RN, por exemplo, ele tem um ciclo do sono que dura de 30 a 70 minutos, enquanto o adulto tem um ciclo do sono que dura de 70 a 90 minutos, tá? Durante também o desenvolvimento da criança, a gente vai tendo cada vez mais um período mais longo do sono ininterrupto e um tempo de vigília diurno progressivamente mais longo. Então, o que isso significa? O bebezinho, quando nasce, ele vai dormir durante um pequeno período de tempo, acordar, dormir, acordar, né? E não vai ter diferença entre o padrão dia e noite para ele. À medida que a criança vai se desenvolvendo, esses períodos de sono, principalmente noturno, sem interrupção, vão se tornando mais longos, enquanto que o tempo de vigília durante o dia também vai se tornando mais longo, vai diminuindo a necessidade de dormir as sonecas durante o dia,
tá? Então, sabendo disso, né, é importante a gente saber identificar alterações no padrão do sono de acordo com a faixa etária dessa criança, tá? Quando a gente fala do RN, o RN ele nasce seguindo o que a gente chama de ritmo ultradiano do sono e vigília. O que, que é isso? Ele não segue o ritmo circadiano, que é o ritmo que a gente segue. Então, o nosso sono ele é controlado pela secreção de melatonina, né, e pela luz do dia. Então, quando clareia, a gente tem uma tendência a acordar, quando escurece, a gente tem uma tendência a dormir. Diferente disso, o sono do RN, ele é regulado pelas necessidades fisiológicas dele, tá? Então, o sono e o despertar vai se relacionar à fome, a desconforto, a necessidades fisiológicas mesmo, e não a presença ou a ausência da luz, tá? O RN, ele tem períodos de sono que duram de 3 a 4 horas, alternados com 50 a 60 minutos de vigília só. Então, geralmente, ele dorme 4 horas no máximo, né? Em condições ideais. 4 horas ininterruptas, alternado com 50 a 60 minutos acordadinho, tá? Esse sono ele é contínuo, então dia e noite não faz diferença. Então é por isso que o bebê acorda a noite inteira, né? Porque ele acorda da mesma forma que ele acorda durante o dia, tá? E uma especificidade do sono no RN é que ele vai se iniciar pelo sono, pelo estágio ativo do sono, pelo sono REM, tá? Que vai representar nessa faixa etária de 55 a 60% de todo o total do sono dele. Durante esse primeiro mês de vida, né, com a organização do sono, com a rotina estabelecida, a criança começa a se adaptar a esse ritmo de noite e dia, começa a reconhecer atividades sociais repetidas, começa a reconhecer a presença e a ausência da luz, e aí isso vai, né, fazer com que a criança vá evoluindo até chegar aí no ritmo circadiano do sono mais tarde, tá? A partir do terceiro mês, o sono começa a iniciar já pelo estágio não REM, que é igual ao nosso sono, tá? E aquelas alterações de padrão polifásico do sono anterior, né? De ficar de ausência de diferença entre dia e noite, começa a ter maiores períodos de vigília diurna. Então, o bebezinho começa a ficar um pouquinho mais de tempo acordado. Então, logo quando nasce, o bebê fica dormindo quase o dia inteiro, né? Então, a partir do terceiro mês, ele já começa a ter períodos mais longos de vigília diurna, tá? Entre 5 e 12 meses, a criança espera-se que ela durma até 6 horas ininterruptas já. É lógico, né, gente, que tudo que a gente fala assim na pediatria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem mãe que segue isso como se fosse uma regra. E cada bebê é um bebê, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Então, essas tabelinhas assim de sono que falam, tem que dormir até 6 horas se acordar, isso costuma deixar os pais muito desesperados, né? Então, a gente sempre tem que analisar isso dentro de um contexto de como que está o desenvolvimento dessa criança, como é que está essa família, né? Como é que está a situação psicológica dessa família, né? Porque a gente não é todo mundo igual, não é máquina, tá? Isso daqui a gente fala para a gente ter uma referência, tá? Entre os 5 e os 12 meses, a gente também tem uma consolidação maior do sono noturno, então a criança passa a dormir entre 10 e 12 horas durante a noite, e ela pode ter, né, no final do primeiro ano de vida, só 2 ou 3 cestas diurnas já, tá? De sonecas. Geralmente, né, no final desse primeiro ano de vida, a criança vai ter 2 longos períodos de sono à noite, tendo um breve despertar só para poder alimentar, geralmente é para mamar, tá? Ocorre a consolidação do período de vigília, né, que fica mais longo durante o dia, e nessa fase o sono REM ele já está bem distribuído igualmente entre o dia e a noite, tá? Ao final do primeiro ano de vida, a gente espera que haja uma redução total do sono nas 24 horas, né? Principalmente às custas da redução dessas sonecas durante o dia. Então, ao final do primeiro ano de vida, geralmente a criança vai dormir 50% do tempo, então vai dormir 12 horas, mais ou menos, tá? O sono não REM vai representar já 70% do total do sono dessa criança. Ainda podem ocorrer despertares noturnos, até 2 vezes por noite, e ainda pode haver necessidade de soneca durante o dia, né? De cestas diurnas. Entre os 2 e os 6 anos, né? A criança vai dormir ainda ao redor de 12 horas por dia. E nessa fase é quando a criança atinge o sono delta, que a gente chama que é a parte do sono não REM mais profunda, tá? Que atinge esse período mais profundo do sono. Esse pico aí, ele vai até nos 10 anos, quando já começa a diminuir essa fase aí desse sono mais profundo.
tá? Existe um predomínio do sono REM na segunda metade da noite, tá? Ocorre um prolongamento desse ciclo do sono, então do sono REM mais do sono não REM, né? E geralmente a criança nessa idade, ela vai apresentar o sono em 2 momentos. Uma soneca de tarde e um longo sono durante a noite, tá? Podendo ainda ter até 2 sonecas durante o dia, mas geralmente com o máximo de 2 horas de soneca durante o dia. Entre 6 e 12 anos, a criança vai dormir, criança, né? Criança e adolescente, já no caso do finalzinho. Vai dormir entre 8h30 a 10 horas por dia, tá? Vai ter uma redução do sono delta, então, a partir dos 10 anos, que é esse sono mais profundo. A quantidade e número de episódios de sono REM vão diminuir e vai ser extinta essa soneca diurna. De novo, é uma coisa que pode variar de família para família, de cultura para cultura, tá? Mas isso é assim, fisiologicamente ela não precisaria mais dessa soneca. Na adolescência, né? O adolescente vai dormir entre 8 e 9 horas por dia, preferencialmente, tá? Geralmente ele vai ter um período único de sono, que vai ser o período noturno. E aí, 75% desse sono é representado pelo sono não REM, sendo que dentro desse sono não REM, o terço inicial é representado por aquele sono mais profundo, que é o sono delta. Tá? E 25% representado pelo sono REM, que geralmente é na segunda metade da noite. Existe durante a adolescência, né, um atraso natural no momento de ocorrência da pressão do sono. E isso se deve tanto a questões sociais quanto a questões fisiológicas, tá? Então, a gente sabe que na adolescência existe uma maior lentidão na inibição da secreção da melatonina no início do dia. Então, o adolescente, ele tem, de fato, mais dificuldade para acordar durante o dia, né, de manhã cedo. Então, ele tem uma tendência a querer dormir até mais tarde. E existe um acúmulo mais lento de melatonina para a noite. Então, ele tem esse atraso aí na vontade de despertar e também ele tem um atraso na vontade de deitar para dormir, tá? Então, geralmente, ele vai ter um sono maior durante o dia e um atraso no sono noturno. Além disso, existem as questões sociais, né? Que o adolescente vai ter atividades noturnas, aumento das distrações noturnas, né? Com computador, jogos, programas sociais, né? Além de existir uma diferença importante, geralmente, no adolescente, entre a duração e o horário de despertar nos finais de semana, né? Nos feriados, finais de semana, férias e durante a semana. E a gente vai ver que isso é uma coisa que atrapalha muito na qualidade do sono, tá? Aqui é só uma tabelinha mostrando, né, desde recém-nascido até o idoso, como que é essa proporção aí entre sono REM e sono não REM. Então, para a gente ver que no recém-nascido a gente tem uma proporção mais ou menos igual de sono REM e sono não REM, e aí o sono REM ele vai diminuindo, né, à medida que a gente vai envelhecendo. E aí, quando a gente tem uma alteração importante nesse padrão do sono, a gente tem o que a gente chama de distúrbios do sono. A gente sabe que 20 a 30% dos indivíduos entre a infância e a adolescência vão ter algum tipo de distúrbio do sono, mas a maioria desses distúrbios eles vão estar associados a alterações ambientais e comportamentais, que então devem ser, né, prontamente identificadas pela família, pelo pediatra e manejadas de maneira adequada. Mas desde que sejam manejadas de maneira adequada, geralmente não precisa de nenhuma outra intervenção além dessa intervenção comportamental, tá? Aqui a gente tem as principais causas de insônia relacionada à faixa etária, né? Então, em lactentes, a gente tem distúrbios de associação do início do sono. Entre 2 e 3 anos, a gente tem alterações de alimentação associadas ou doenças crônicas e agudas. Entre pré-escolares e escolares, a gente tem, né, a questão mental dos medos, dos pesadelos, mas também as doenças crônicas. E na adolescência também tem muito, né, os distúrbios emocionais, ansiedade e pressão escolar e familiar. Tá? Entre os principais distúrbios do sono, a gente tem, então, a insônia, que é caracterizado como uma dificuldade de iniciar ou de manter o sono, e isso pode ocorrer tanto em crianças rígidas quanto secundário a alguma doença, né? E a gente tem as parassonias. As parassonias são fenômenos motores autonômicos ou experienciais indesejáveis durante o sono. Dentro das parassonias, a gente tem os principais, que são o sonambulismo, né, que é um comportamento estereotipado de caminhar noturno. Ele pode ser tanto calmo quanto agitado, tá? Então, essas são as características do sonambulismo. A gente tem o terror noturno, que diferente do sonambulismo, ele é sempre, né, agitado. Então, ele tem um início abrupto, né, como se fosse um grande susto mesmo, que a criança
que a criança tem, né? E a criança chora, grita, abre o olho, fica taquicárdica, né? Tem uma resposta adrenérgica, tem expressão facial de medo, ela pode sair correndo sem direção, ela pode, é perigoso até, né? Mais perigoso do que o sonambulismo, porque ela age no impulso ali. E aí, geralmente, é uma atitude mais aguda, né? Porque o sonambulismo, às vezes, a criança fica ali a noite inteira sonâmbula. Terror noturno, não. É bem agudo e passa rápido, tá? Logo a criança, às vezes, volta a dormir, né? Ou, às vezes, se você acorda a criança, ela já passa aquilo ali, tá? E a gente tem também menos comum o despertar confusional, que é mais comum em lactentes, pré-escolares e escolares, que são também episódios de grito, de choro, de agitação motora, de confusão mental, que vão piorando gradualmente até cessar espontaneamente. Geralmente dura de 5 a 15 minutos, e é difícil você conseguir acordar a criança durante esse episódio. Então, a diferença é essa, tá? Você tenta acordar e não consegue, e a criança é desesperada. Então, são os 3 principais tipos de parassonia na infância, tá? E diante desses casos, né, o pediatra ele deve aprender a reconhecer que tem alguma coisa de errado no padrão de sono daquele paciente. E para ele saber reconhecer que tem alguma coisa de errado, ele precisa entender qual que é o padrão normal de desenvolvimento, né? Quais são os parâmetros de sono do seu paciente? Então, como que aquele paciente dormia até então? Como que é a rotina desse paciente? Como que é a casa desse paciente? Se mudou alguma coisa na vida desse paciente, né? Para que possa justificar esses eventos aí, né, de comprometimento do sono, e saber orientar medidas de higienização e organização do sono de maneira individualizada para cada paciente, tá? E o que são essas medidas? O que é essa higiene do sono que a gente fala, né? Então, a gente sabe que para a gente poder conseguir fazer de uma coisa rotina, a gente tem que fazer aquilo de uma maneira repetida, né? Então, para tudo na nossa vida. Quanto mais vezes a gente fizer do mesmo jeito, mais fácil da gente conseguir atingir aquela rotina. Então, a higiene do sono nada mais são do que práticas diárias que vão ser iniciadas durante o dia, estendidas até o início do sono, visando um sono de melhor qualidade, tá? A ideia é você criar um ambiente previsível e menos estressante, tanto para a criança quanto para os pais. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa conhecer os hábitos da criança e da família. Por quê? Porque não adianta você chegar para uma família que o pai chega do trabalho todo dia 10 horas da noite e falar que aquela criança tem que dormir todo dia 8 horas da noite para estabelecer essa rotina. Porque é muito mais importante para essa criança estar com aquele pai todos os dias, que é o único momento que ela tem com aquele pai, né? Não adianta você falar para uma criança que ela tem uma família que ela tem que colocar aquela criança para dormir todo dia 7 horas, a família inteira janta 9 horas da noite e tem barulho, e tem movimento, tem gente saindo e chegando de casa antes disso. Então, isso é uma coisa que é individualizado, tá? Não tem regra para ser seguida. Tem criança que vai ser colocada para dormir 10 horas da noite e vai ter uma qualidade de sono excelente. E tem crianças que quando você não tiver essa rotina, vai ser muito mais difícil de você atingir essa qualidade, tá? Para a gente poder orientar em relação a essa higiene do sono, né? O que é importante a gente saber, então? A gente fazer uma anamnese adequada, né? Então, dos hábitos de sono da criança e dessa família. Então, qual que é o horário, o local e os rituais habituais, né? Para o início do sono nessa família. Qual que é o horário de despertar da família. Qual que é a necessidade, a frequência e o horário de ter cestas diurnas nessa família e como que é a exposição a televisores, smartphones e tablets durante o dia e a noite, porque a gente sabe que a luz dessas telas, elas comprometem muito, né, no início do sono, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é orientar essa família a preencher um diário do sono durante 2 semanas para a gente poder tentar identificar padrões do funcionamento familiar que a gente possa interferir e melhorar, tá? Essas medidas de higiene do sono, elas podem ser iniciadas precocemente, então até antes dos 6 meses de vida, tá? E a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar algumas regras, né? Que sempre devem ser respeitadas na pediatria. Então, dentro das medidas de higiene do sono, a gente tem que respeitar o estágio de maturação do sono de cada fase do desenvolvimento da criança, né? A gente não pode interferir na amamentação sob livre demanda da criança. Então, assim, não existe mais isso de tipo, a criança tá dormindo, eu vou lá acordar ela, porque ela precisa mamar. Não, se a criança tá dormindo, deixa ela dormindo, tá?
Respeitar as orientações relativas à segurança do bebê, né? Então, principalmente em relação à prevenção de morte súbita. Então, que o ideal é o bebê dormir de barriga para cima, numa superfície firme, né? Num berço livre de adereços, com lençol bem ajustado, sem kit berço, sem nada solto, tá? Que o berço esteja vazio, né? Sem almofada, sem brinquedo. Evitar o extremo de temperatura, principalmente o hiperaquecimento do bebê. Então, não precisa pôr coberta, coloca a quantidade de roupa adequada e suficiente para o bebê não passar frio, né? A gente sabe que o hiperaquecimento também aumenta o risco de morte súbita. E que, idealmente, a criança durma em berço próprio no quarto dos pais até pelo menos os 6 meses, né? Que pode ser o bercinho, o Moisés, enfim. A gente sabe, né, que, mais uma vez, são coisas que devem ser individualizadas para cada família. Então, não adianta a gente fingir que está falando e a família fingir que está ouvindo e fazer completamente diferente. Então, a gente tem que saber orientar, então, em relação, por exemplo, se a família não consegue, se o bebê não dorme no berço, né, no berço próprio, chora, e a família faz cama compartilhada, a gente tem que saber orientar em relação à maneira mais segura de fazer cama compartilhada. Tá? Não adianta a gente ficar falando, não pode, porque é aquela mãe. Se ela estiver cansada e se aquele bebê não parar quieto no berço, ela vai continuar fazendo de qualquer jeito, tá? Então, individualizar cada conduta mesmo. Então, as rotinas adotadas por cada família podem variar, né? Conforme a preferência dos pais e da criança, porém, para ser uma rotina, isso tem que ser adotado de maneira consistente, tá? Então, todos os dias da mesma maneira, em todos os locais da mesma maneira. E quais são essas medidas que a gente pode adotar? Né? Então, a gente tem o que a gente chama de rotinas positivas, que é a elaboração de rotinas precedendo a hora do sono. Então, a gente vai introduzir na vida da criança, né, atividades tranquilas, prazerosas, que vão preparar essa criança para o sono. Então, essa rotina vai ser iniciada no mesmo horário todos os dias. Ela tem que ter a mesma duração. Então, geralmente, para criança menor, tem que ser pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Para maior, pelo menos 1 hora, tá? E essa rotina ela é baseada em atividades calmas e nunca em atividades estimulantes, tá? Então, atividades de leitura, escutar ou cantar música tranquila, conversar com a criança sobre o dia dela, como foi. Essas rotinas, elas devem sempre começar fora do quarto da criança e terminar dentro do quarto da criança. Então, a criança nunca deve começar o sono no sofá e ser levada dormindo já para a cama, tá? Então, essa rotina pode ser, por exemplo, na família, todo mundo janta 8 horas da noite. Jantou 8 horas da noite, eu vou levar a criança para tomar um banho, depois de tomar um banho vai escovar o dente, depois eu vou deitar com ela na cama dela, vou ler para ela, né, alguma coisa até ela dormir. Então, sempre a mesma rotina, tá? Nesse período, a criança deve ser sempre levada ainda acordada para a cama, tá? Ela não deve fazer atividades físicas, intelectuais ou brincadeiras estimulantes. E ela não pode ter contato com tela. Então, televisão, tablet, smartphone, jogo eletrônico, qualquer coisa que tenha essa luz azul que atrapalha, né, o nosso sono, tá? Essas rotinas positivas, elas vão ser essenciais no estabelecimento dessa higiene do sono e elas devem ser usadas, né, isoladamente ou em conjunto com outras abordagens que a família possa querer, tá? Algumas coisas que a gente tem que ter como regra, né? Então, a gente não pode associar a cama a outras atividades que não o início da cama. Então, desestimular a criança a ficar deitada na cama, tipo, durante o dia, por exemplo, tá? Iniciar o sono na cama da criança, então, com a mãe ali do lado, mas não necessariamente com a mãe deitada. Não iniciar o sono no sofá ou na cama dos pais e desestimular que durante o dia a criança fique, né, fazendo coisas na cama que não seja o sono. Tá? Manter o mesmo horário para dormir e acordar todos os dias, incluindo final de semana e feriado, esses horários têm que ser regulares. Evitar bebidas e medicações estimulantes próximo da hora de dormir, então chocolate, refrigerante, chá mate, né, café. Não deixar a criança adormecer com mamadeira, leite, chá ou vendo televisão, ou adormecer em um lugar que não seja a própria cama. E não alimentar a criança, não criar o hábito de alimentar a criança com refeição, né, no período da noite. No meio da noite, tá? Tipo, acordar a criança e dar comida, ao invés de dar mamar, por exemplo, tá? Evitar levar a criança para a cama dos pais ou outros lugares para dormir, mesmo quando a criança estiver estressada, né? Precisar se acalmar. Se a criança despertar, porque a criança muitas vezes vai despertar, né? Em qualquer uma dessas idades aí. Se ela despertar, por exemplo, para ir no banheiro, ou se ela estiver tendo pesadelo, ou se ela estiver tendo algum tipo de distúrbio do sono.
ir até o quarto da criança, permanecer com a criança até ela acalmar e avisar que você vai retornar para o seu quarto quando ela adormecer, tá? E quando a gente for fazer isso, sempre fazer num ambiente tranquilo, falando o mínimo possível, sendo breve, com uma luz baixinha, né? Hoje em dia tem até aquelas luzes especiais para os bebês menores, que é a luzinha vermelha, tem vários tipos de luz, né? Para você não ligar a luz mesmo total, para não atrapalhar esse sono, tá? Algumas vezes em crianças maiores de 1 ano, a gente pode ter que colocar alguns objetos de transição para poder acalmar a criança mesmo, né? Que a gente falou na última aula de birras e choro sobre essa importância aí a partir dos 10 meses, quando a criança começa a perceber a ausência dos pais, né? E aí o objeto de transição pode ser uma saída legal para a gente adotar. E para as crianças que necessitam dormir soneca durante o dia, dormir essa soneca pelo menos 4 horas antes do sono habitual. Então, quando a criança tiver até 2 sonecas por dia, esse tempo, né, entre a última soneca e o sono da noite, seja de pelo menos 4 horas, ou quando tem uma soneca que seja pelo menos 6 horas de intervalo, tá? E que essas sonecas sejam curtinhas, de aproximadamente meia hora, tá? Crianças maiores e adolescentes, evitar de fazer atividade física até 3 a 4 horas antes do sono, que a gente sabe que estimula também, tá? Adolescentes, né? Estimular a deitar cedo, ter um horário fixo, né? Para ele poder relaxar, dormir melhor. A gente sabe que é essencial, principalmente para essa parte mental, o sono bem consolidado, tá? Se o adolescente não tiver conseguindo dormir de jeito nenhum, a gente sabe que é uma fase que tem muita propensão a ter distúrbios de ansiedade, insônia. Então, às vezes é melhor ele sair da cama se ele estiver sem sono, né? Fazer algo relaxante, tipo ouvir uma música, ler um livro, respirar fundo, né? Evitar ligar na tela e aí retornar para a cama quando estiver mais sonolento, tá? Nunca usar a cama, né? Para estudar, ver TV, ficar no computador, na internet ou celular. Limitar os cochilos diurnos a menos de 1 hora de duração e até no máximo 3 horas da tarde. Tá? Tentar dormir o mesmo número de horas diárias, inclusive no final de semana. Então, não adianta tentar repor o sono. Saiu no final de semana, ficou a noite inteira, virou a noite, não dormiu, vai dormir, então, domingo o dia inteiro. Não adianta, a gente sabe que isso não repõe o sono, né? E isso faz uma bagunça na qualidade do sono. E evitar alimentos estimulantes à noite até 4 horas antes de dormir, tá? É importante, né? Então, até por aquele padrão lá que a gente viu do adolescente dele casar na liberação de melatonina, né? E de manhã ele diminuía a redução da melatonina mais lento, é importante na hora que acordar fazer ajuste de luminosidade. Então, assim, acordou, abre a janela, deixa a luz da manhã entrar, porque isso vai aumentar o alerta dele. A mesma coisa à noite, na hora que for chegando no final do dia, vai diminuindo as luzes, reduzindo as luzes, criando uma rotina mesmo, tá? Para o organismo ir entendendo que é o momento de dormir. Separar, então, esse tempinho para diminuir o ritmo antes de ir para a cama, pode ter até criar um ritual, né? Então, assim, não sei, acender vela, ler algum livro, ficar no momento mais relaxante mesmo para o cérebro entender que é a hora de dormir, tá? Se ligar a tela quando for dormir, não ir para a cama com fome, evitar alimento muito estimulante, né? Gorduroso, açucarado, não praticar atividade física após 4 horas antes de dormir. E pode fazer, orientar, né, ele a fazer diário sobre os hábitos do sono, de quando consegue dormir pior ou melhor, para tentar identificar quais são os fatores aí que comprometem a qualidade do sono desse paciente, tá? Apesar de tudo isso, né, tem crianças que, apesar de toda a rotina estabelecida, vão despertar excessivamente durante a noite, né, vão precisar dessa intervenção frequente dos pais para reiniciar a dormir, ou vão ter dificuldade de iniciar o sono, né, de maneira independente. E aí a gente tem algumas outras intervenções que podem ser feitas. E aí aqui a gente chega, na verdade, primeiro nessa parte mais polêmica. Acho que todos vocês já devem ter ouvido, assim, apesar de que hoje em dia isso já é muito polêmico, é muito questionado, né? É muito, na verdade, a gente já sabe que não é assim que é para ser feito, mas na minha época que eu estava na faculdade, essa ainda era a orientação, tá? Das técnicas de extinção, que eles falaram assim, a criança tá chorando, deixa ela chorar, que ela vai aprender a dormir sozinha. Ela tem que aprender a chorar a dormir sozinha, se controlar sozinha, né? A gente não faz isso nem com adulto, quem dirá com criança,
né? Mas essas técnicas é bom vocês saberem que existe, até para vocês saberem argumentar por que isso não deve ser feito, tá? Então, essas técnicas consistem em ignorar as demandas da criança de maneira mais ou menos intensa, tá? De maneira a regular o sono e adaptar a criança ao padrão esperado. É claro que elas fazem isso às custas de um monte de trauma, né? A extinção não modificada, a criança ela seria colocada para dormir e seu comportamento noturno é simplesmente ignorado até a manhã seguinte, no horário para despertar. É muito claro, se olhar isso, que isso é uma coisa absurda, né? Aí a gente teria a técnica de extinção com a presença dos pais, que seria principalmente utilizada quando acredita-se que a dificuldade do sono se deve à ansiedade de separação, né? Então, a criança seria colocada para dormir, seu comportamento noturno ia ser ignorado até amanhã do dia seguinte, no horário programado para despertar, mas existiria a presença de um dos pais parcial ou integralmente durante a noite. Então, você iria ignorar a criança, mas você estaria do lado dela, tá? Aí eles orientam que poderia ser utilizada uma técnica de afastamento gradativo até a saída completa do quarto, por exemplo, né? No entanto, a gente sabe que, apesar da presença de um dos pais ser tranquilizador para essa criança, essa técnica costumava ter menos efeito do que a outra, de ignorar completamente. Mas, gente, assim, de novo, é super polêmico, tá? E a extinção gradativa seria aumentar gradativamente o tempo de resposta à demanda da criança durante a noite. Então, inicialmente, por exemplo, a criança começa a chorar, você espera, tipo, 5 minutos. Depois, você começa a esperar um pouquinho de tempo maior, sabe? Conforme a tolerância. E aí, passado o tempo estabelecido, você checa se a criança está bem, conforta por curto período de tempo, com pouca interação, depois vai lá e checa de novo. Então, você aumentaria gradativamente o tempo de resposta à demanda dessa criança, tá? Dificuldades, né? Então, existe de fato, né, essa questão de polêmica em relação a ignorar o comportamento da criança, em relação a gerar traumas, em relação a prejudicar o vínculo entre pais e filhos, né? Existe a questão das considerações práticas, então você vai deixar o bebê lá chorando a noite inteira, se tiver uma outra criança do lado vai começar a chorar a noite inteira também, né? A questão da tolerância dos pais em relação a esse choro, as questões culturais, né? Que obviamente, tipo, muitas culturas condenam esse tipo de comportamento, e a situação emocional mesmo e física dos pais, né? Você deixar a criança ali chorando, a criança fica estressada, os pais ficam estressados. Então, assim, são técnicas que não são utilizadas e nem recomendadas hoje em dia, tá? Outras técnicas de organização do sono, que essa sim a gente pode ainda aplicar, né? A gente tem o despertar programado. Então, algumas crianças, quando elas despertam muito durante a noite, você pode combinar, você vê qual que é a hora que essa criança desperta, geralmente, e aí você vai despertar a criança 15 a 30 minutos antes do horário de despertar noturno habitual dela. E aí, quando você acorda ela, antes dela acordar naturalmente, você vai reduzindo esse despertar espontâneo. E aí, aos poucos, você vai também reduzindo o despertar programado, tá? A gente tem a hora de dormir planejada, né? Então, se a criança não adormecer até 30 minutos depois do horário lá que você colocou ela para dormir, você tira ela da cama, faz igual a ideia do adolescente. Tira da cama, envolve uma atividade tranquila, espera o sono chegar. Na hora que o sono chegar, você coloca ela na cama de novo, tá? E tem a questão da restrição do sono, que seria atrasar o horário de deitar para o momento que a criança esteja quase adormecendo. Então, para você garantir que ela vai deitar e vai dormir, né? A partir do momento que esse hábito esteja consolidado, porque às vezes esse momento vai ser muito tarde na noite, né? Então, às vezes a criança vai ter sono mesmo, só 11 horas da noite, meia-noite, sei lá. Você vai antecipando gradativamente aos poucos, a cada 15, 30 minutos, até você chegar no horário desejado, tá? A gente pode tentar modelar esse sono, né? Então, por exemplo, tentar diminuir as sonecas, tentar diminuir, aumentar o tempo, né, entre a última soneca e o horário do sono noturno, tá? Tem as técnicas de relaxamento, então, meditação, respiração diafragmática, massagem, yoga, né? Você pode ensinar a criança a contar carneirinho, todas aquelas técnicas que a gente sabe, né, que existem. E tem a reestruturação cognitiva, né, mas para crianças um pouquinho maiores já, que quando você vê que a criança está com dificuldade de iniciar o sono, né, por causa de pensamentos inadequados, por exemplo, não consigo dormir, eu não consigo dormir nunca, você tentar mostrar para a criança que não é assim. Então, ontem você conseguiu dormir, então hoje você vai conseguir dormir também, né? Você pode demorar um pouco, mas você sempre consegue dormir, porque senão aquilo mentalmente vira mesmo uma cascata, tá? É importante a gente saber.
que o tempo de resposta a essas medidas vai variar de uma criança para criança, então, como qualquer rotina, né, ela tem que ser repetida durante um tempo para que dê certo. A chave para bons resultados é a persistência e a consistência na aplicação das intervenções, e que o comportamento positivo da criança deve ser sempre reforçado pelos pais, né? Então, quando dá certo, parabenizar essa criança, né? Falar, né? Reforçar esse comportamento positivo na criança, que deu certo, tá? E concluindo, então, né, a implementação de medidas de higiene do sono de maneira isolada ou combinada, elas são muito importantes para poder estimular um sono de qualidade na infância, que a gente sabe que é essencial para o desenvolvimento, né, da criança. O principal desafio na implementação dessas medidas é o fato, né, delas exigirem uma mudança de hábito não só da criança, mas também da família. Então, às vezes, a família inteira vai ter que mudar a rotina e o hábito dela para poder conseguir estabelecer essa rotina diferente para a criança. E cabe ao pediatra conhecer a realidade de cada família, né? E não julgar, e sim tentar adequar o que vai ser mais dentro da realidade de cada família, né? De cada paciente, e fornecer o suporte para a manutenção dessas medidas, apesar das possíveis dificuldades. Tá bom? Então é isso, aqui são as referências. Parar de compartilhar aqui também, de gravar.